Um arranha-céu parece uma montanha de vidro e aço, imóvel, pesado, absoluto. Você olha para um prédio de 80, 100 ou 160 andares e imagina que ele está completamente parado, como se fosse uma rocha fincada no chão. Mas isso é uma ilusão. Os maiores prédios do mundo se movem. Eles dobram, vibram, oscilam e balançam com o vento. E a parte mais assustadora é que isso não é um defeito. É exatamente o que impede muitos deles de quebrar. A primeira coisa que você precisa entender é que um prédio muito alto não luta contra o vento como uma parede rígida. Se ele fosse completamente duro, o vento empurraria a estrutura até que a tensão se concentrasse em pontos perigosos. Um prédio alto precisa ser forte, mas também precisa ser flexível. Ele precisa ceder um pouco para dissipar energia. É como uma árvore em uma tempestade. A árvore que balança pode sobreviver. A árvore que tenta ficar absolutamente imóvel pode partir. Agora imagine uma torre de centenas de metros de altura, recebendo vento o dia inteiro. Lá embaixo, perto da rua, o vento é bloqueado por carros, casas, árvores e outros prédios. Mas lá em cima, o ar passa com muito mais força. Quanto mais alto o edifício, maior o braço de alavanca. O vento não está apenas empurrando, ele está tentando tombar a estrutura, como se empurrasse a ponta de uma régua presa na mesa. Uma pequena força lá no topo pode virar um esforço enorme na base. Mas o vento não empurra de forma lisa e educada, ele cria redemoinhos. Quando o ar passa ao redor de um prédio, ele pode formar vórtices alternados de um lado e do outro. Esses vórtices puxam a torre lateralmente, primeiro para um lado, depois para o outro. O nome técnico disso é desprendimento de vórtices. E se a frequência desses empurrões coincidir com a frequência natural do prédio, a oscilação pode aumentar. É o mesmo princípio de empurrar alguém em um balanço. Se você empurra no ritmo certo, o movimento cresce. É aí que entra a engenharia assustadora dos arranha-céus. Um prédio muito alto não é apenas calculado para ficar em pé. Ele é calculado para se mover sem incomodar demais as pessoas e sem comprometer a estrutura. Porque o prédio pode estar seguro, mas se os ocupantes sentirem tontura, enjoo ou medo nos andares mais altos, o projeto falhou de outro jeito. A engenharia não precisa apenas impedir o prédio de cair, precisa impedir que ele pareça vivo demais. Por isso, muitos arranha-céus usam sistemas de amortecimento. O mais famoso é o amortecedor de massa sintonizada. Parece nome complicado, mas a ideia é elegante. No alto do prédio, os engenheiros colocam uma massa gigantesca, que pode pesar centenas de toneladas, suspensa ou apoiada em sistemas hidráulicos. Quando o prédio balança para um lado, essa massa se move de forma controlada no sentido oposto. Ela funciona como um contrapeso, roubando energia da oscilação e reduzindo o balanço. Pense em uma pessoa carregando um balde de água. Se você anda de qualquer jeito, a água começa a balançar e pode sair. Mas se você entende o ritmo e compensa o movimento, consegue estabilizar melhor. O amortecedor faz algo parecido com o prédio. Ele não impede completamente o movimento, ele controla o movimento. E essa diferença é fundamental. Um arranha-céu não precisa ser imóvel, ele precisa balançar dentro de limites seguros. Agora vem uma parte que parece absurda. Em alguns prédios, esse balanço pode chegar a dezenas de centímetros no topo, em condições de vento forte. Para quem está no chão, isso é invisível, mas para quem está lá em cima, às vezes pode ser percebido. Cortinas se mexem, lustres balançam, a água em uma piscina ou em um copo pode ondular levemente. Não porque o prédio está prestes a cair, mas porque uma estrutura tão alta não existe fora da física. Ela está o tempo todo negociando com o vento, e os arquitetos também entram nessa guerra. Muitos arranha-céus não são lisos e retos por acaso. Alguns têm formas torcidas, recortes, mudanças de largura, cantos arredondados ou fachadas quebradas. Isso ajuda a bagunçar o fluxo de ar. Se o vento cria redemoinhos perigosamente organizados, o prédio tenta desorganizar esses redemoinhos. É quase uma camuflagem aerodinâmica. O prédio não apenas resiste ao vento, ele manipula o vento. Essa é uma ideia poderosa. Os maiores edifícios do mundo são, de certa forma, máquinas aerodinâmicas. Eles parecem obras de arquitetura, mas também são objetos desenhados para conviver com fluidos invisíveis. O ar passa por eles, pressiona, vibra, gira e tenta encontrar pontos fracos. E a estrutura responde com aço, concreto, amortecedores, fundações profundas e cálculos que envolvem física, material, vento e comportamento humano. Agora, imagine o terror de projetar isso. Você está criando uma cidade vertical com milhares de pessoas dentro. Restaurantes, escritórios, apartamentos, elevadores, reservatórios de água, sistemas elétricos, tubulações, fachadas de vidro. Tudo isso precisa funcionar enquanto a torre se move. O elevador precisa operar.
As janelas precisam aguentar pressão, as conexões precisam tolerar deformações, a fundação precisa transferir cargas gigantescas para o solo. Nada pode depender da fantasia de que o prédio ficará perfeitamente parado. E é por isso que testes em túnel de vento são tão importantes. Antes de um arranha-céu ser construído, modelos reduzidos podem ser colocados em túneis de vento para estudar como o ar vai se comportar. Os engenheiros simulam rajadas, direções diferentes, turbulência, interação com prédios vizinhos e efeitos que seriam impossíveis de prever apenas olhando um desenho bonito. Porque às vezes o problema não está só no prédio, mas no vento que os prédios ao redor canalizam contra ele. A cidade moderna criou um tipo novo de natureza, canyons de vidro e concreto. O vento entra pelas ruas, acelera entre torres, sobe pelas fachadas, cria zonas de pressão, empurra pessoas no chão e sacode estruturas no alto. Um arranha-céu não está isolado, ele participa de um ecossistema urbano de vento. E quando um prédio novo nasce, ele muda o vento ao redor. Mas talvez a parte mais interessante seja essa. O balanço não é inimigo da segurança. O balanço é parte da segurança. O que assusta não é o prédio se mover. O que assustaria seria ele não ter sido projetado para se mover. Estruturas vivas no mundo real deformam. Pontes vibram. Aviões flexionam asas. Navios torcem no mar. Prédios altos oscilam no vento. Engenharia não é eliminar completamente o movimento. É permitir o movimento certo, na quantidade certa, no lugar certo. O problema é que o nosso cérebro associa solidez com imobilidade. Se algo se move, parece frágil. Mas na engenharia, muitas vezes é o contrário. A flexibilidade bem controlada é o que evita ruptura. Uma asa de avião que não flexiona seria perigosa. Uma ponte que não absorve vibração pode entrar em colapso. Um prédio alto rígido demais pode acumular tensões violentas. O mundo real não recompensa quem ignora forças invisíveis. Ele recompensa quem aprende a dançar com elas. Então, da próxima vez que você olhar para um arranha-céu, talvez não veja apenas um prédio parado. Talvez veja uma estrutura gigantesca, flexível, calculada para oscilar sem cair. Uma coluna urbana que parece imóvel, mas que está respondendo ao vento o tempo inteiro. Lá em cima, onde o ar é mais forte, a torre se move lentamente, quase imperceptível, como se respirasse. E talvez a pergunta mais curiosa não seja por que os arranha-céus balançam. A pergunta é, quantas coisas ao nosso redor só parecem seguras porque se movem do jeito certo?